Fala galera, Tio Toby na área, agora com um vídeo em novo formato para vocês. Você aí que está em casa, se escondendo aí do Covid-19, olha, fique em casa, fique seguro, mas não deixe de lado os seus estudos. E o Tio Toby veio hoje com esse novo formato aqui de vídeo, no qual você vai me ver na imagem e também vai ver aí alguns slides do PowerPoint que eu preparei especialmente para você, para te ajudar a fixar melhor o conteúdo, beleza? Então hoje nós vamos começar com divisão internacional do trabalho. Lembrando aí, precisamos recapitular o assunto de globalização que nós trabalhamos ainda em sala de aula antes dessa suspensão das aulas. Bem, globalização é essa grande interligação entre os lugares que começou há muito tempo atrás, desde lá do século XV e XVI, período das grandes navegações, trocas comerciais no capitalismo comercial. E dentro desse processo nós temos a divisão internacional do trabalho. O que vem a ser divisão internacional do trabalho? Vem a ser a especialização de cada país na produção de um determinado produto ou de alguns produtos. E o país que é especialista em produzir alguma coisa, ele acaba vendendo isso, exportando isso para outros países, para que ele possa ganhar dinheiro e tentar manter aí uma balança comercial favorável. Então, a divisão internacional do trabalho está dentro do processo de globalização. Tranquilo? Bom, para entender bem aí a divisão internacional do trabalho, entenda que ela foi dividida em 3 períodos para que facilite o nosso entendimento. São 3 etapas, 3 fases. A primeira delas chamada de Pacto Colonial. Algumas pessoas vão falar até que é uma pré-DIT, uma DIT primitiva, mas o nome correto é Pacto Colonial. Na época do Pacto Colonial, ali período das grandes navegações e até um pouco depois delas, nós temos basicamente 2 tipos de países no mundo. Basicamente, nós temos países que são metrópole e países que são colônias. Só isso. Agora, o que a colônia produz e o que a metrópole produz? O que cada um exporta? É isso que você precisa saber dessa primeira fase. E é muito simples. Os países que na época eram colônias, basicamente eles vão produzir matérias-primas e alimentos. Só isso. Lembra, o que o Brasil exportava para Portugal? O Brasil que era uma colônia. Nós exportamos primeiro pau-brasil, depois nós exportamos cana-de-açúcar, depois nós exportamos minerais, com o caso do ouro. Então, países que eram colônias exportavam basicamente produtos primários, alimentos, metais preciosos e especiarias, no caso lá dos países asiáticos. Era só isso. E o que os países que eram metrópoles, os países europeus, faziam com esses produtos primários? Utilizavam muitos deles e outros eles transformavam em produtos, se liga nessa palavra, manufaturados. Não são industrializados porque ainda não existiam indústrias. Então se utilizava os produtos primários das colônias para produzir produtos manufaturados e vendiam esses produtos manufaturados para as colônias. Esse pacto colonial ele era extremamente benéfico para a metrópole, porque ele impedia aí a lei da oferta e da procura e a mão invisível do mercado de agir na economia, porque se a colônia só podia fazer comércio com a sua metrópole, obviamente seus produtos teriam um valor muito baixo e os produtos da metrópole valor muito alto, o que levou justamente ao enriquecimento das metrópoles. Então, primeira fase da DIT, Pacto Colonial. Facinho. Segunda fase da divisão internacional do trabalho, segunda etapa, vamos chamar de DIT clássica. Se liga, quando se fala em DIT clássica, geralmente a imagem que aparece é essa aí que vai aparecer na sua tela agora. Essa imagem aqui é clássica, ela é icônica. Basicamente, ela cai em muitas avaliações quando o assunto é DIT. Dá uma olhada aí nessa imagem. Agora, o que você consegue extrair dessa imagem? Que informações você tira daí? Você conseguiu perceber que de um lado nós temos uma pessoa segurando o hemisfério norte e do outro lado a pessoa segurando o hemisfério sul? E que em cima do hemisfério sul nós temos basicamente uma torre de petróleo e plantações representando as matérias-primas. Por sua vez, a pessoa que segura o hemisfério norte, em cima do hemisfério norte nós teríamos ali máquinas, indústrias, representando justamente a produção industrial desses países. Mas uma coisa extremamente importante,
Vocês perceberam que um está apoiado no outro? Se eu retirar qualquer um deles, o outro cai. Porque independente de você ser rico ou pobre, industrializado ou não, um acaba dependendo do outro. Tem outras coisas aí que você pode perceber se você for um pouco mais atento. Perceba que a pessoa que segura aí o hemisfério norte, ela teoricamente estaria bem vestida, usando um terno. Já a pessoa que está segurando o hemisfério sul não estaria com uma roupa, não estaria tão bem vestido, né? Isso mostra a diferença econômica do hemisfério norte, os países mais ricos, industrializados, e do hemisfério sul. Tranquilo? Deu para entender isso aí? Agora, na DIT clássica, nós não temos mais metrópoles e colônia. Nós temos sim países ricos, geralmente do hemisfério norte, e países pobres, em grande parte hemisfério sul. Não só do hemisfério sul, mas em grande parte do hemisfério sul. Perceba, os países que eram colônia se transformaram em países pobres, não industrializados. E os países que eram metrópole transformaram-se em países ricos, industrializados, justamente porque o pacto colonial na DIT anterior favorecia as metrópoles. Basicamente, as duas grandes exceções que nós temos são Japão e Estados Unidos. Principalmente Estados Unidos, que era uma colônia, né? Teve colônia de povoamento e de exploração, ambas no seu território, mas conseguiu se tornar um país rico e industrializado já no século XIX. Bem, então entenda, DIT clássica, países pobres, não industrializados, continuam exportando produtos primários, matérias-primas, alimentos e minerais. Países ricos pegam esse produto, essa matéria-prima, esses produtos primários, transformam em produtos industrializados de todos os tipos que você possa imaginar, dos mais simples aos mais elaborados, e vendem esse produto. Agora, o que você acha? O que vale mais? A matéria-prima ou o produto industrializado? Qual deles tem mais valor agregado? Claro que é o produto industrializado. Por isso a DIT clássica enriquece ainda mais os países que já eram ricos e que primeiro se industrializaram. Por isso que os países pobres passaram a também querer produzir os seus próprios produtos industrializados, para competir nesse mercado e melhorar a balança comercial. Você sabe o que é balança comercial? Balança comercial é a relação de tudo que você importa, ou seja, compra, e do que você exporta, vende. Se você vende mais do que compra, e não é em quantidade, não é em quantidade de produtos, e sim em quantidade de dinheiro, beleza? Se você vende mais e exporta mais do que importa, você tem uma balança comercial favorável, você tem um superávit. Agora, se você importa mais do que você exporta, se você compra mais do que você vende, em valores, você tem uma balança comercial desfavorável, você tem um déficit. E todo país quer ter uma balança comercial favorável. Todo mundo quer ganhar dinheiro, inclusive eu e você também, tenho certeza. Tranquilo? Viu como é que é simples? Então, essa é a DIT clássica. E indo para a última DIT, essa DIT que passa a existir principalmente ali a partir dos anos 70, nós temos a nova divisão internacional do trabalho. Aí você vai me perguntar, tio Tobi, mas por que a divisão internacional do trabalho mudou da clássica para a nova? As empresas multinacionais que nós já trabalhamos em sala de aula foram as grandes responsáveis pela mudança na divisão internacional do trabalho. E por que isso aconteceu? Porque grandes empresas multinacionais, que são, em geral, oriundas de países desenvolvidos, países ricos e industrializados, resolveram mandar suas fábricas para países não industrializados, que passaram inclusive a ser chamados agora na nova DIT de países subdesenvolvidos. Então, na nova DIT nós temos países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Essas empresas multinacionais que foram para os subdesenvolvidos foram para lá por quê? Porque elas queriam abaixar o custo de produção. Elas perceberam que era muito mais vantajoso, mais barato produzir os seus produtos em países subdesenvolvidos. México, Argentina, Brasil, China, tigres asiáticos. E por que era mais barato? Principalmente porque a mão de obra é mais barata, porque as leis trabalhistas são mais fracas, porque as leis ambientais são pouco rígidas, às vezes até inexistentes, porque governos de países subdesenvolvidos oferecem vantagens fiscais, baixos impostos. Tudo isso fez com que essas empresas fossem para esses países, não para todos, para alguns,
que inclusive é uma categoria diferente de subdesenvolvidos. Nós vamos chamar de países subdesenvolvidos emergentes. Então vamos lá. Na nova divisão internacional do trabalho, que foi causada por conta das multinacionais se expandirem pelo mundo, né, descentralizar a produção industrial, agora os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos se relacionam de qual forma? Muito simples. Subdesenvolvido continua exportando matéria-prima, alimentos, produtos primários em geral. E os países agora desenvolvidos continuam exportando produtos industrializados. Só que lembra que eu falei que as multinacionais foram para os subdesenvolvidos? Então agora, países subdesenvolvidos também têm indústrias e eles também passam a exportar produtos industrializados. Tio Tobi, você está me dizendo então que agora os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, todos dois têm indústrias? Tem, mas calma que elas não são iguais. Vamos pensar da seguinte forma, galera. Pega aí, você tem um iPhone? iPhone é um ótimo exemplo para isso que eu estou te falando, para a nova divisão internacional do trabalho. Você sabe onde o iPhone é produzido? Se você tiver um iPhone e der uma olhadinha aí, ele foi produzido provavelmente na China ou no Brasil. Contudo, vai estar escrito aí que o modelo dele foi feito na Califórnia. O que significa? As grandes empresas multinacionais mantêm os seus escritórios, a sua sede, os seus centros de pesquisa nos países desenvolvidos, mas mandam as suas fábricas, aquela que de fato faz o produto físico, para um país subdesenvolvido, onde é mais barato se produzir. Outro exemplo, a Nike. Talvez a Nike seja até o melhor exemplo de todos. Você deve ter alguma coisa da Nike aí na sua casa. Tênis, bola, roupa esportiva. Procura aí na etiqueta onde foi fabricado esse produto. Com certeza esse produto foi fabricado na Indonésia, no Vietnã, no Camboja, no Laos, no Brasil ou na China. Mas com certeza ele não foi fabricado nos Estados Unidos. E por qual motivo? Embora a sede da Nike continue nos Estados Unidos, o CEO, o presidente e a maior parte do dinheiro da Nike estão nos Estados Unidos, mas a produção dos produtos da Nike são feitos em países subdesenvolvidos, porque isso é muito mais barato. Então, a expansão das multinacionais fez com que países subdesenvolvidos, os emergentes, e os países desenvolvidos pudessem ter produtos industrializados, só que com tecnologia diferente. Os países subdesenvolvidos agora continuam exportando alimentos e matéria-prima, só que exportam também produtos industrializados com uma tecnologia mais baixa, que não precisa de tanta tecnologia no seu processo produtivo. Já os países desenvolvidos exportam a própria tecnologia, o desenvolvimento dela, ou produtos com grande tecnologia embarcada. Por exemplo, a Boeing mantém a sua fábrica nos Estados Unidos. Tá? Satélites são produzidos lá, foguetes, aviões e outros produtos. Então nós temos aí países desenvolvidos com produtos industrializados de alta tecnologia e países subdesenvolvidos e emergentes com matérias-primas, produtos primários e alimentos e produtos industrializados com uma tecnologia mais baixa. Tranquilo? Deu para entender isso? Olha só, eu fiz esqueminhas aí para vocês com PowerPoint, recomendo que você anote tudo no seu caderno, porque isso é muito importante. Outra coisa importante que eu já estava esquecendo de falar aqui, ó, nessa nova DIT, países desenvolvidos também vão exportar dinheiro na forma de empréstimos que eles vão conceder aos países subdesenvolvidos e emergentes, que, por sua vez, vão enviar para os países desenvolvidos o pagamento desse empréstimo em forma de juros. Então, os desenvolvidos exportam esse dinheiro em forma de empréstimo e os subdesenvolvidos devolvem esse dinheiro em forma de juros. Galera, tranquilo? Deu para entender tudinho? Anotou tudo? Galera, então por hoje era isso. É um prazer encontrar vocês aqui nesse novo formato. Estude, leve a sério. Você não está de férias. Continue estudando e mantendo a sua rotina. É muito importante. E mais importante do que tudo isso, se mantenha seguro dentro da sua casa. O governo em breve vai liberar a circulação, mas por enquanto, isolamento social é o que vai prevenir aí toda a sua família do coronavírus. Olha, um beijo no seu coração. Tio Tobi está com muita saudade. Até breve.